Bom, eu não sei como tornar o meu negócio ou a minha vontade em algo viável financeiramente, né? Essa é uma dor muito comum nos empreendedores, né? Em todos os empreendedores é uma coisa que também é muito recorrente. Como que eu viabilizo o meu negócio? Talvez ele não esteja tendo a viabilidade financeira que eu gostaria. Uma coisa que eu também comento muito, e eu já cometi esse erro também, né, na minha própria trajetória empreendedora, e eu sou filha, neta e até bisneta de empreendedores, então já vi também meus familiares cometerem esse erro, é não pensar qual que é a minha estratégia de aquisição de clientes. Então, vamos, assim, vamos pensar um cenário, né? Eu tô para abrir a minha empresa, tô no começo da minha empresa, tô criando um negócio e aí eu vou pensar em algumas coisas como qual que é o produto que eu quero vender, geralmente essa é a primeira coisa, geralmente o empreendedor começa daí porque ele tem uma paixão por algum produto que ele gostaria de criar, por uma habilidade que ele tem ou por uma oportunidade de mercado que ele está vendo. Então eu começo com esse produto e aí depois disso eu vou pensar qual que é o meu ponto de venda, ou se eu vou ter um e-commerce, onde vai ser minha loja, como que eu quero que seja, quais vão ser os meus fornecedores, se eu tenho sócio ou não tenho, todas essas coisas extremamente relevantes para a gente pensar na hora de abrir um negócio, tá tudo certo. Mas nós negligenciamos esse item, que é o item de onde virão os meus clientes, né? E aí eu estava contando, inclusive, nesse curso que eu comentei que eu estava dando na semana passada, tô vendo até que o Vinícius entrou, ele estava nessa turma, e eu fiz o seguinte comentário, tinha um aluno que também tem empresa há muito tempo, e eu fiz o comentário de que na década de 90, a minha mãe tinha uma videolocadora, e a gente não tinha essa preocupação. Por quê? Porque ela tinha uma videolocadora que ficava numa avenida de grande trânsito da cidade e o ponto era mais ou menos o suficiente, né, para ir construindo. Então você coloca a sua empresa num ponto legal, né, numa localização legal e fica esperando os clientes entrarem. E na época, a Jovem Pan, né, a Rádio Jovem Pan, aqui na nossa cidade, tinha uma estratégia que era a piruinha da Pan. Né? Eu não sei se isso existia em muitas cidades do país, ou né, se a Jovem Pan fazia isso em muitos lugares, mas era uma piruinha de rádio, né, que eles vinham com alguém, com um repórter ao vivo na frente da tua empresa, idealmente numa esquina, na frente do semáforo, e ficavam fazendo uma bagunça, né, dando brindes para os carros que passavam e fazendo entradas, né, o repórter ali com o microfone fazendo entradas no programa da rádio para fazer uma propaganda ao vivo, né? E eu lembro que, assim, das iniciativas de marketing que a gente teve na época, essa foi uma das mais significativas que eu lembro, né? Não tinham grandes iniciativas de marketing, não lembro de colocar um outdoor na cidade, por exemplo, né? Então, a gente tinha esses espaços limitados, né? Das mídias tradicionais de outdoor, revista, esse tipo de coisa. Então a gente não se pensava nisso, né? Nessa forma tradicional de abrir um negócio. Eu estava pensando realmente qual é o produto, como eu vou vender, eu tenho sócio e o que eu vou fazer. Então é muito importante a gente pensar nisso, que eu estou chamando de qual é a sua estratégia de aquisição de clientes, né? A gente precisa saber qual que vai ser a trajetória, né, que nós desejamos usar para que os nossos clientes nos encontrem. E aí essa trajetória, ela vai ter uma série de fases, né? Ela tem a fase a primeira fase, que vem antes de tudo isso, tem a ver com a pergunta anterior que eu respondi, que é justamente qual é o meu posicionamento, como eu quero que o meu marketing reflita para as pessoas, seja refletido para as pessoas. E a segunda parte é de onde eu quero que essas pessoas venham, né? Eu posso fazer uma estratégia, né? Fazer uma estratégia à moda antiga,
tentar escolher um ponto de venda bom. É por isso que muita gente coloca a loja em shopping, justamente porque o shopping eu pago muito caro, mas é justamente porque ele está fazendo todo o esforço de marketing para trazer o cliente, que é o quê? Que é o tráfego a pé, né, de pessoas que está passando na frente da minha loja e que está sendo exposta às minhas ofertas, né? Então é por isso que eu pago aquela fortuna, né, para estar num shopping center. Eu posso fazer isso. E aí, além do shopping center, eu vou poder escolher pontos na minha cidade ou no meu bairro, enfim. É aquela estratégia bem passiva e a moda antiga. Mas hoje a gente não pode mais se dar esse luxo, né? E aí eu vou costurando todas as perguntas, porque a gente tem esse cliente 4.0. E esse cliente 4.0, ele está em muitos lugares e ele quer se conectar de formas diferentes com a nossa marca. Então, eu tenho que pensar qual que é a minha estratégia de aquisição. Então, a gente tem, por exemplo, algumas empresas que trabalham estratégias offline, né? Eu vou pegar uma lista de prospectos, seja de um parceiro, seja numa parceria com uma associação comercial, ou enfim, e eu vou fazer ligações, né? Por exemplo, poderia ser uma forma, que é o que a gente chama de cold call, né? Ligação fria. Quantas vezes às vezes, por exemplo, eu sou comprador de uma empresa, né? Vamos dizer que eu trabalho numa empresa de tintas e eu sou comprador de matéria-prima. Quem é comprador de empresa passa muito por isso. Um fornecedor que ou bate na sua porta pedindo 15 minutos do seu tempo para oferecer um produto, ou que te liga para oferecer um produto. Você já deve ter passado por isso, por exemplo, numa consulta médica, né? De ser interrompido por um representante de uma indústria farmacêutica que a secretária deixou passar na sua frente, né? E esse representante da indústria farmacêutica foi fazer o quê? Foi fazer a prospecção, né, com aquele médico, apresentando os produtos dessa indústria farmacêutica para esse cliente. Então, essa é uma das formas que essa indústria tem para fazer a sua aquisição de clientes. O médico é a pessoa que vai indicar o remédio, ela vai, ensina o médico indica o remédio, e aí ela enche ele de amostra grátis, né? E aí ele começa a receitar aquele remédio que ele tem amostra grátis, porque ele já dá ali para você na hora, já resolve um pouco a sua vida, né? Então eu tô falando de estratégias tradicionais. Por quê? Por que eu tô falando disso? Para você entender que a gente não tem só mídia digital, né, hoje em dia, porque também a gente fica muito preso às vezes em eu abrir um negócio e eu tenho que abrir um Instagram e um Facebook, mas não basta, não tô dizendo que você não tem que abrir, eu acho muito interessante, se for, se fizer sentido e se for relevante para o seu tipo de negócio, né? Então a gente tem que sim abrir e entrar no mercado digital, mas a gente tem que entender onde essa plataforma digital se encaixa dentro do perfil do cliente que eu quero atingir e dessa minha estratégia de aquisição de clientes. E aí eu não posso também, ou não deveria pelo menos, colocar todos os ovos em uma só cesta. A gente tem essa expressão, né? Não deveria colocar todos os ovos em uma só cesta. Então, eu tenho uma estratégia digital, de repente com a mídia digital. Eu tenho uma estratégia com revendedoras. Eu tenho uma estratégia de posicionamento numa mídia mais tradicional. Sei lá. Tem tantas opções que a gente poderia fazer, né? Eu faço parcerias com outros canais. Hoje em dia, nós temos até os influenciadores digitais, que podem ser uma opção de parceria pra gente, né? Então, uma coisa muito importante, e a pergunta de novo, era a ideia de tornar o negócio viável. Eu tô falando de um ponto que eu acredito que é o ponto principal. Por quê? Um negócio ele é viável quando ele tem muitos clientes. Então, apesar de terem outros fatores relacionados a isso, por exemplo, eu preciso ter uma precificação bem feita e essa precificação precisa realmente me dar uma margem de lucro real, né? Isso passa pela viabilidade do negócio, mas a ideia de que eu preciso ter clientes é a mais importante. Então, um sistema de aquisição de clientes é fundamental. A gente não pensa nisso ativamente, né?